Apresentamos o estudo de fractais com a interação entre geometria e álgebra, na perspectiva da geometria de Mandelbrot. Começamos com a modelagem da geometria euclidiana nos objetos do cotidiano e nos edifícios. A álgebra está presente ao observarmos as sequências. Observando o retângulo abaixo e contando o número de lados de quadradinhos, observamos que a razão entre cada lado e o seu anterior é sempre uma constante. Essa constante é denominada φ, em homenagem a Fibonacci, e é representada pela letra grega φ. Esta geometria com álgebra também está modelando a natureza. Veja aqui a concha, a pinha e de novo a relação constante entre o número de quadradinhos. Também temos a geometria, a razão no pentágono e na flor. Escrevendo um pentágono numa flor, percebemos que a intersecção de suas diagonais determina os segmentos que são proporcionais. Esse número também é denominado relação áurea. Vamos agora observar o que acontece com a geometria fractal, que segundo alguns estudiosos sempre dizia que Mandelbrot, ao começar a falar de geometria fractal, falava de como calcular a linha da costa da Grã-Bretanha. Em busca de uma geometria para entender outros fenômenos, Mandelbrot percebeu que existia uma relação de correspondência entre o mercado de algodão e a sua teoria sobre os contornos do litoral. A pergunta que ele coloca é o seguinte: existe então uma relação entre os problemas telefônicos da IBM e o comportamento do mercado de algodão? Para ele, sim, e com suas qualidades associou a distribuição de erros a uma construção matemática chamada de conjunto de Cantor, que é muito simples. Pega um segmento, divide em 3 partes, tira o meio, divide de novo em 3 partes e tira o meio, e assim por diante. E a pergunta que fica é: qual a dimensão inicial da figura e depois do processo? Vamos agora pensar um pouco sobre essa geometria. É uma ciência que apresenta estruturas geométricas de grande complexidade e beleza. Está ligada aos fenômenos da vida e do universo. Os fractais podem apresentar uma infinidade de formas diferentes. Não existe uma aparência consensual. Entretanto, tem 2 características: a complexidade infinita, que significa que nunca conseguiremos representá-los completamente, e autossimilaridade, ou seja, que cada pedaço é sempre aproximadamente uma cópia do todo. Vamos observar. Ao observar isso, percebemos o quê? Que temos uma nova dimensão, chamada dimensão fractal, que é o logaritmo do número de cópias sobre a escala. Então, eu tenho a dimensão euclidiana 0, 1, 2, 3. Já a dimensão fractal é uma dimensão que vai de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 e assim por diante. Vamos ver essas dimensões em 2 exemplos bastante simples, como a curva de Koch ou floco de neve. Tenho um retângulo, um triângulo, vou dividi-lo em cada lado em 3 partes iguais e fazer um novo triângulo e assim por diante. Ou o triângulo de Sierpinski, que tem um triângulo equilátero, divido cada lado na metade, construo um triângulo interno e aí com os 3 triângulos seguintes faço de novo e assim por diante nesse processo interativo.
voltamos então para falar sobre a questão da dimensão. Na curva de Koch, eu tinha um triângulo dividido em 3 partes iguais, então a escala era 1/3. Cada lado passou a ter 4 segmentos, então o número de cópias é 4. Então, a dimensão vai ser logaritmo de 4 sobre logaritmo de 3, que é 1,26. Já no triângulo Sespig, cada lado era dividido em 2, então a escala era meio, formou 3 triângulos internos. Então, o número de partes, a dimensão vai ser log de 3 sobre log de 2, que dá 1,58. Esse é um projeto que foi criado para uma formação de professores que foi desenvolvido no CAEM. E essas são as nossas